Sinédrio, né? O Sinédrio é o tribunal religioso. Aí, especificamente no versículo 69 do capítulo 26 de Mateus. Ora, estou falando sobre o apóstolo que negou a Jesus. Glória a Deus. E a questão de negar a Cristo. Negar. Tem até uma palavra muito atual, né? Que as pessoas usaram muito em 2022, e durante o período da pandemia, que era uma palavra conhecida que vocês devem relembrar. Negacionismo, né? Vocês gravou muito essa palavra, negacionismo, né? Pois bem, de forma geral, os ímpios, os incrédulos, os falsos mestres, os falsos doutores, eles têm a tendência, em relação ao evangelho cristalino, o evangelho puro de Jesus, eles vão usar as suas teses, os seus pensamentos, os seus discursos, as suas sabedorias logicamente humanas, para negar a essência do que é, do que Cristo é, do que Ele fez pelo ser humano, a salvação, glória a Deus. Ao ponto que, repare um texto que eu, lendo hoje, lembrei-me do evangelista João, quando em uma das suas cartas, especificamente na primeira carta, glória a Deus, no capítulo 2, o verso de número 22, ele vai falar de um sistema espiritual, religioso, sistema anticristão, que, primeira coisa que para você se apresentar como sendo de fato o real, o verdadeiro, você vai combater aquilo que realmente está ali em pauta, que é o evangelho, né? Então, os falsos mestres, por exemplo, no capítulo 22 de primeira carta universal de João, né? Diz: quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Essa pessoa é mentirosa, é o anticristo. Esse mesmo é o que nega o Pai e nega também o Filho. Qualquer que negar o Filho também nega, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas quem confessar o Filho de Deus, esse tem o Pai. Glória a Deus. Mateus, se não me falha a memória, é 10, 32 ao 33. Quem me confessar diante dos homens, pregação evangelista, eu confessarei diante dos anjos de Deus, diante do Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, disse Jesus, eu negarei. Glória a Deus, louvado seja Deus. Se você negar a essência do evangelho, e olhe que essas pessoas, esses falsos cristos, esses falsos mestres, esse poder opositor ao evangelho, eles querem negar a eficácia de Jesus e do seu evangelho. É isso que Pedro está esboçando nessa segunda carta. Então voltemos para o texto que vai dar origem, que é a negação de Pedro, quando ele estava lá, né, junto com aquela turma, né, os pessoal aguardando, né, porque quando tem um julgamento, né, sempre fica aquelas pessoas ali, naquela expectativa, qual vai ser o veredito final na verdade eles eram um tribunal religioso, não tinham poder capital, né? Mas eles iam julgar a si mesmo, como de fato julgaram Jesus, mas não tinham poder para matar Jesus, né? Teve que levar a Pôncio Pilatos. Mas repare o texto, voltemos para o 26:69. Lá estava Pedro assentado lá de fora, lá no pátio. Aproximou-se dele uma criada, uma mulher, que disse: glória a Deus. Irmão, quando o crente ele parece com Jesus, né? Como é isso, pastor? O crente parece com Jesus. É porque de tanto Jesus andar com os discípulos, e é verdade, né? Sei que a gente às vezes copia as pessoas, né? Tem irmão que imita uns aos outros, de tanto aproximação que eles imitam verdadeiramente, né? Imita até a maneira de falar, né? Não é verdade? Tem gente que imita mesmo, viu? Tem até uns crentes especialistas nisso aí, viu?
a imitação aqui é porque Jesus era da Galileia, Pedro era galileu, glória a Deus, e a mulher notou que aquele homem que estava preso, sendo julgado pelo sinédrio, era galileu, e aquele rapaz que estava ali também era um galileu. E ela perguntou para ele: rapaz, você está parecendo com os discípulos de Jesus? Glória a Deus. Não é, Léa? Você parece com um crente, viu? Você tem um vocabulário de crente, você tem os trajes de crente, você tem uma maneira diferente de ser. Porventura você também é um dos dele? Glória a Deus. Irmão, acho que nessa hora aquela coragem lá faltou, irmão. Aquela coragem lá do início, estou contigo e não abro. Quando é agora, faltou a coragem. Cadê a coragem? Cadê o empoderamento? Cadê a energia de dizer: estou contigo e não abre? Por isso que a gente tem que ter os pés no chão, né? Glória a Deus. Saber os nossos limites. Precisamos tem até um provérbio da filosofia: conhece-te a ti mesmo, né? Você conhece a você mesmo, quer dizer que nem a nós mesmos nós conhecemos, porque a gente pensa que uma coisa, quando na hora que é para agir, nós agimos de forma diferente. Então, primeira negação de Pedro está no capítulo 26, versículo 69. Vocês conferiram aí, né? O capítulo 26 de Mateus. A negação dele, tu estavas com Jesus, o Galileu. 70. Ele disse: não sei o que tu está dizendo, mulher. Não sei o que dizes. E ele continuou ali, né? Conversa vai, conversa vem. E ele conversava mesmo. Glória a Deus. E aí, em determinado momento, apareceu outro criada e disse: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Glória a Deus. E ele, pela segunda vez, fez uma palavra de juramento: não conheço tal homem. Segunda vez. No 73, logo depois, aproximando-se que ali estavam, disseram para Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, porque a tua fala te denuncia. Tem gente que só pela, né, isso aqui é como se fosse um interrogatório, né? Uma investigação policial. Os investigadores, eles perguntam e a pessoa responde. Em determinado momento, ele mesmo dá a confissão sem ele se tocar. E na verdade aqui Pedro estava cumprindo a profecia de Jesus. E logo em seguida houve aquela madrugada, o canto do galo, e Pedro se lembra daquilo e ele chora amargamente. E eu quero dizer que essa mensagem, esse apóstolo de Jesus, tão importante que ele era, tão porta-voz, um dos primeiros que aparece na lista, foi uma decepção, porque ele acabou cometendo um deslize, ele negou o Cristo, glória a Deus. Essa negação de Cristo foi um momento de fragilidade. Lucas vai dizer no seu evangelho, segundo Lucas capítulo 22, as seguintes palavras. Gilmar Oliveira, ele diz assim no 22, o verso de número 54, o que? Ele diz o seguinte, a palavra que Jesus fala para, chama ele de Simão, glória a Deus. Eu falei qual o evangelho de Lucas, glória a Deus. Ele foi no aviso, na verdade é o aviso, não é na execução, foi na parte do aviso. Pedro, no capítulo 22, versículo 31, o Senhor disse para ele: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Parece uma estratégia maligna. O maligno, ele quer negar a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. O maligno quer negar o poder transformador do evangelho de Jesus. O adversário, ele quer fazer de tudo para as pessoas não acreditarem e negarem a fé, sucumbir na fé. Glória a Deus. Nós temos um desafio na presente era, num presente momento, em meio a tantos dissabores, a tantos contra
o evangelho, né? Tantas pessoas, há tantos discursos contra Cristo, contra Deus, contra o evangelho, contra a igreja. Nós temos a missão de permanecer firme com Cristo e jamais o negarmos, assim possamos fazer. Então, nós já aceitamos a Jesus, e Paulo diz isso como forma que diz assim: se nós confessarmos, se nós acreditarmos de coração e crermos de todo o coração, confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Então tem que ter a confissão, glória a Deus. Mas a confissão, peraí, não é só você falar da boca para fora, porque o Pedro falou, mas ele falhou. Todos nós também, algumas das vezes, negamos Jesus em algumas áreas, glória a Deus. Mas entenda isso, só tem um evangelista que faz essa menção. Quando Pedro negou as 3 vezes, irmã Vilani, o olhar de Jesus penetrante para o que negou a ele. Quem foi o evangelista? Foi Lucas, exatamente no capítulo 22, 61. Grave esse texto aí. Somente quando você negar Jesus em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida, glória a Deus, preste atenção, ninguém está te vendo, pastor, irmão, obreiro, ninguém me viu. Alguém viu você negar? Ninguém viu, mas teve uma pessoa que viu. Quem foi ele? O Senhor virou-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra de Deus, do Senhor, que ele havia dito o quê? Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. O Senhor olhou para ele, olhou para aquele homem tão enérgico nas palavras, tão decisivo, às vezes tão explosivo. Salomão diz que na muita fala, também não falta, às vezes, o erro, né? A pessoa, ele se falava como uma pessoa, como o próprio temperamento dele. Então ele acabou esboçando uma negação ao Cristo, e Cristo olhou profundamente, ele chorou amargamente. O arrependimento já entrou em ação, não aquele arrependimento do traidor, né? Judas é o traidor, Pedro é o apóstolo que de certa forma também o traiu, negando o Cristo. Por isso que ele ensina que nos últimos dias os homens negariam a eficácia. Paulo vai dizer isso, que uma das formas dos homens negar o Cristo hoje, glória a Deus, é substituir a eficácia do evangelho puro, santo, verdadeiro de Jesus por um outro evangelho, que Gálatas também fala isso, glória a Deus. Mas 2 de Pedro 2:1, como eu falei, 1 de João 2:22, que eu também ensinei, né? Mas um texto muito básico do apóstolo Paulo é na 2 Timóteo 3:3, porque Paulo vai dizer que essas pessoas, eles vão querer o evangelho, eles vão querer ser religioso, presta atenção, mas a religiosidade dessas pessoas, segundo o ensinamento paulino, né, doutrinário, e destacando para o jovem pastor Timóteo, da cidade de Éfeso, a seguinte mensagem: tem só aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Copiou? 2 3:5, tendo só aparência da piedade, mas fazendo o que mais? Negando a eficácia do poder. Ou seja, nessa mesma linha de pensamento, eles vão estar no contexto de uma vida piedosa, mas não tem transformação de vida, não tem mudança de caráter, não tem esse poder, porque só o poder do evangelho é que pode transformar o homem e a mulher, glória a Deus. A pessoa pode até passar por um melhoramento. Irmão, eu deixei isso, eu deixei aquilo, eu deixei de fumar, eu deixei de mascar fumo, misericórdia,
eu deixei as baladas, eu deixei de escutar forró, agora eu só escuto os hinos para a glória de Deus. Porque tem uns irmãos que ainda escutam assim umas músicas, né? Mas está na hora de mudar. Aí às vezes eu reclamo com a menina lá em casa, diz, não, mas é o Hellis. Tenha cuidado, não sei se é esse nome. É Hellis, é? Aqueles videozinhos. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, você sabe muito bem. E aquele videozinho, ele vem bonitinho e vem sempre uma música para a gente. A música é uma construtora da engenharia social, certo? Nós não somos aqui claro que tem algumas músicas que não são cristãs, mas tem até uma letra bonita, né? A gente não pode negar isso. Mas hoje em dia, se encontra uma música, é só pornografia, é só, como eu falei no sábado, é só sofrência, é só música que exalta só a mulher, é traição, é bebedeira. Essas músicas aí, irmão, despacha, bota para fora, que isso não presta não, isso não serve para a tua vida não, você tem que negar esse negócio aí, glória a Deus. Mas eu sei que tem alguns hinos aí que misericórdia, às vezes eu fico catando na rádio, meu irmão, fico catando, meu Deus, não tem um hino que seja um hino assim de adoração, porque tem hino que é só o homem, o herói, eu sou o herói, cadê Deus? É Deus não, que é o centro, é o homem ou é Deus? Então, meu amado, glória a Deus, nós estamos vivendo nesse mundo que nega aquilo que é puro, que nega a santidade, que nega o evangelho, que nega a verdade. É um mundo totalmente contrário ao evangelho de Cristo. Mas você e eu somos uma igreja, glória a Deus, e a igreja não pode negar o seu Cristo, não pode negar, tem que confessar Jesus, glória a Deus. Mas se por acaso alguém quiser substituir o evangelho, só a aparência, tem pessoas que ficam só na aparência. Deus não quer só a aparência, glória a Deus. Irmão, Deus se importa com a aparência? Sim, com a maneira de você, sim, mas o principal, a eficácia do poder no interior do coração do homem e da mulher. É isso que eles negam, porque só tem aparência externa, mas nega a eficácia do poder. Glória a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, para nós não negarmos a eficácia desse poder, o poder transformador de Cristo. Vamos prosseguir. Como nós ainda hoje podemos negar o Senhor? Eu falei que quando nós ainda não confessamos a Jesus, então confessando a Cristo, e Paulo vai dizer na segunda carta de Paulo, Timóteo, o capítulo 2, o versículo 12, a seguinte expressão, segunda carta, né? Eu estou na primeira aqui, mas vejamos bem, 2 Timóteo, se sofrermos também com ele, reinaremos. Odaí Júnior, se o negarmos, também ele o negará. Aí tem uma passagem que os irmãos até, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O que é que eu entendo com esse texto, hein? Hoje o teólogo não está aqui, né? O diácono Johnny, quer dizer que se eu for infiel, Deus é fiel, mesmo assim vai me salvar, é? E aí, professor? Deus é fiel, mas se eu for infiel, Deus vai me salvar? Responde aí. Claro que não, ele está falando aqui do caráter de Deus. Deus não muda, Deus jamais será abalado. A estrutura do caráter de Deus, ela é imutável. Se nós formos infiéis, em algum momento da nossa vida, nós precisamos olhar no olhar de Jesus, sermos tocados pela palavra dele, e a palavra vai entrar em ação, e nós vamos se arrependermos dessa prática, e nós vamos começar uma novidade de vida. Glória a Deus. E é isso que Jesus fez com o apóstolo Pedro, irmão. Glória a Deus. Irmão, em certo momento Pedro, a mulher perguntou se ele era, tu é galileu? Aí perguntou também, tu é seguidor de Jesus o Nazareno, né?
porque essa palavra Nazareno era como se fosse, morava ali num lugarzinho simples. Então, Pedro negou a sua identidade. Uma outra crise, outra forma de negar a Jesus hoje, é quando os crentes negam a identidade dele com o reino de Deus. Não tem nenhuma identidade. E a identidade, irmãos, é a identidade espiritual, uma identidade de mudança, uma identidade de transformação de vida, é a identidade do reino de Deus, glória a Deus. Isso Pedro negou. Ele disse que não era seguidor do Nazareno, que não era seguidor do Galileu. Ele até praguejou, ele citou palavras de juramento: sei nem quem é este homem. Mas Jesus olhou para ele, ele chorou amargamente, glória a Deus. Então, se nós continuarmos negando com uma coisa que nós podemos negar a Jesus, além da questão da perca da identidade, eu quero ainda falar que está sobre a questão de que o nosso procedimento de vida é incoerente com a proposta do Evangelho. Quando o nosso procedimento de vida é incoerente com a proposta do Evangelho. Vem comigo para o texto, glória a Deus. Primeiramente eu quero ler um texto, Leia, para a família, irmã Priscila e Johnny. 1 Timóteo 5,8. Vocês conhecem de cor, não conhecem? É? O texto vai dizer assim, ó, para os crentes, né? Ele vai dizer que se nós não cumprirmos nossos deveres, vamos lá, vamos ver se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, o que ele faz? O que ele fez? Negou a fé e é pior do que o infiel. Aqui é um procedimento de uma pessoa em família que negou a fé. Glória a Deus. Então veja que o nosso procedimento, quando é incoerente com o propósito do Evangelho, nesse caso aqui, nega a fé. Glória a Deus. Um outro exemplo que eu quero mostrar sobre procedimento do crente é na carta que Paulo escreveu para Tito, capítulo 1, versículo 16. Irmão Odaí Júnior, o que diz? Glória a Deus. Prestemos atenção, porque esse texto nós estamos falando sobre o testemunho, né? Procedimento. Essa pessoa categoricamente está afirmando que confessa Jesus. Fez igual o apóstolo Pedro: não, Jesus, estou contigo. Mas ao longo do caminho, alguns procedimentos não são coerentes com a proposta de Deus em relação ao Evangelho. Então o apóstolo vai dizer que essas pessoas confessam que conhecem a Deus. Nós conhecemos a Deus através de Cristo, em parte, né? Foi revelado o Evangelho de Jesus para nós, nós confessamos o nome de Jesus, arrependemos, estamos caminhando, mas negam-no com as obras. Aí ele está falando de um comportamento abominável, desobediência, de um comportamento reprovado para toda boa obra. Então esse tipo de comportamento muitas vezes nega a Cristo. Glória a Deus. Então, como eu falei, o apóstolo, ele chegou a esse ponto, né, de negar o Senhor no momento crucial, né, no momento em que Jesus estava sendo julgado pelas aquelas autoridades. Ele perdeu a identidade, ele negou a eficácia do Evangelho, ele se desvencilhou. Eu até falei hoje para Léa, que em dados momentos, Léa, da minha caminhada, né, no início, adolescente, teve uma pessoa que perguntou, disse assim: rapaz, você parece com um crente, viu? É mesmo, eu vejo o seu comportamento. Mas ele diz: você é crente? Aí eu disse: rapaz, eu sou filho dos crentes. Mas eu não ia para a igreja assim, né? Mas eu tinha aquele temor, aquele medo, né? Até citei aqui um dia que a mãe fez uma referência lá de uma revelação, né, de morte. Eu tremi nas bases.
que a irmã lá revelou lá. Só que não era morte física, não era morte espiritual, né? Meu irmão, quando eu passava ali na praça de Alencar, aquela chamada, vem. Então, eu sei que quando eu fui fazer uma entrevista, irmão Cláudio, para fazer essa apresentação no exército, aí ele me perguntou, nesse dia eu não neguei, não, eu sou evangélico, né? Realmente, hoje em dia as pessoas dizem que são evangélicos, mas doravante, depois de um ano, né, eu fui à igreja, me acertei com Jesus, glória a Deus. Não era que eu não era um crente assim afinado, né? Tá, porque é um crente que só diz que é crente, mas não lê a Bíblia, não vai para a igreja, não tem uma vida de oração, não procura se consagrar. Então, a negação, ela é contínua. Nós temos que negar a nós mesmos, na verdade. Nós temos que negar as nossas próprias paixões em amor a Cristo. Nós temos que negar as opções que o mundo oferece pela causa de Cristo. Vale a pena negar. A Bíblia diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Tem algumas restrições que eu preciso negar, glória a Deus, para que eu possa continuar confessando o nome de Jesus. Porque se eu for me associar, se eu for ser levado por tais convites, por tais modos de viver diferente do Evangelho, eu vou estar negando o meu Cristo. Está entendendo? Preciso permanecer. Mas em algum momento da nossa caminhada, irmãos, veja que quantas vezes Pedro negou Jesus? Só numa noite, quantas vezes? 3 vezes. Só numa noite, só numa madrugada, 3 vezes. Glória a Deus. Se no decorrer do dia nós negamos a Jesus pelo nosso mau procedimento, se no decorrer do dia nós negamos a Jesus por alguma falha, nós precisamos perceber o olhar de Jesus. E Jesus, quando ele ressuscita dentre os mortos, essa passagem ela é maravilhosa, né? Marcos, ele vai dizer: chama Pedro, porque Pedro se sentiu desolado. Porque quando você falha com Deus, você nega Jesus, você se sente o derrotado, você se sente lá embaixo. Engraçado e interessante é que o diabo, ele oferece a proposta para você negar Jesus. Depois você vai dizer assim: ei irmã, ninguém gosta de tu naquela igreja, ninguém vai te receber lá, irmã, o pessoal lá é ruim, o pessoal lá gosta só de quem gosta dele, você não é amada naquela igreja, faça disso, vá-se embora, vá curtir o mundão que é melhor. Isso é a proposta do cão. Mas a proposta de Jesus, irmã Carla, é que Deus não desiste de você. Glória a Deus. Deus vai restaurar o ministério, a vida, a espiritualidade, a eficácia do Evangelho. Deus vai ao encontro de Pedro novamente. Ele acende a fogueira, ele coloca um peixezinho assado, um pãozinho quente, e ele faz aquelas 3 perguntas para um apóstolo, que a irmã até falou aqui, que tem a multiplicação dos peixes que gerou o chamado, e teve a multiplicação dos peixes que gerou a renovação do chamado, irmã Vilani. As 3 perguntas para que confirmasse. Irmãos, afirmar. A gente tem que afirmar, com base nas palavras de Deus, com base na promessa de Deus. Se você afirmar: eu creio na palavra, eu creio na oração, eu vou ficar com essa palavra. Mas você começar a dizer: não vai dar certo, eu nasci assim, vou morrer assim, vai morrer mesmo. Mas se tu quiser realmente, glória a Deus, uma mudança, Jesus está acendendo
está trazendo o apóstolo para a comunhão, está ali convivendo novamente, porque quanto tempo que Jesus passou, 3 anos e alguns meses com ele, era muita convivência. A convivência foi tão grande que eles se identificaram com Jesus, e agora Pedro já está mudando de rota, já está indo para outra rota, e Jesus vai ao encontro dele e diz: vem para cá. Tu me amas? Eu amo. De fato e de verdade tu me amas? Eu amo. Já foi pela 3ª vez. Ele respondeu: tu sabe de tudo. Tu sabe que eu andei falhando, que eu andei negando, mas eu estou aqui disposto a começar de novo. Aí Jesus renovou o chamado, renovou a chamada. Glória a Deus. Vai de novo, rapaz. Glória a Deus. Porque os erros que acontecem com você não é para você ficar embaixo, não. É para você se elevar, é para você se sobressair, é para você aprender com os seus próprios erros, a não viver de novo, a não negar de novo, mas a afirmar com a fé: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o meu Deus. Glória a Deus. Então que Cristo abençoe a igreja, aqui possamos confessar, como eu falei até no culto do louvorzão, né? Vocês lembram o texto que eu li lá no finalzinho? Quem estava aqui? Foi em Hebreus. Faço questão de citar esse texto, porque está no capítulo 13, irmão, versículo 15. Portanto, irmão, ofereçamos sempre, por intermédio dele, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor. Sabe o que é o sacrifício de louvor? Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Glória a Deus. Afirmamos a nossa confissão de fé: creio em Jesus Cristo, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu bom pastor, eu confio nele, eu não posso perder a eficácia jamais do seu poder, o poder do Evangelho que transforma, o poder do Evangelho que libera vida nova. Glória a Deus. Eu tenho que aprender a permanecer firme no meu testemunho, que o meu procedimento seja dirigido, contagiado, glória a Deus, para que o Espírito Santo possa mudar a área da nossa vida que nós não mudamos. Mas nós não vamos ficar com essa mesma história, não. Nasci assim, vou morrer. Não, Jesus é que muda, glória a Deus. Ele muda o homem nos seus mais mínimos detalhes, glória a Deus. Então que Deus abençoe a igreja do Senhor, os irmãos. Mais um mês que se inicia, vamos fazer uma oração conclusiva, né, nesta noite. Glória a Deus. E aprender, né, que nós não somos super crentes. Em alguns momentos nós podemos negar, mas há um momento da restauração, glória a Deus, da reabilitação do discípulo, da renovação, glória a Deus. Mas não é um círculo viciante não, viu? Círculo viciante é vicioso, né? Que a pessoa fica só rodando, que eu citei aqui naquela ministração que ele falou aqui sobre os juízes, né? Um momento que eles estão bem, aí eles entram na desobediência. Então, da desobediência vem o cativeiro, do cativeiro vem a busca do arrependimento, a restauração. E na busca do arrependimento, da restauração, a resposta é a libertação por intermédio do libertador que Deus sempre levantava. O Espírito Santo esporadicamente levantou Jeú, levantou vários homens para promover a libertação do povo. Então, isso foi uma repetição. Isso não pode ser uma repetição na vida do povo de Deus. Glória a Deus. Então Pedro, depois desse encontro marcante com Jesus, ele começou a dizer isso. Até na pregação que ele diz: vocês negaram o santo, o justo, por um homem que era Barrabás. Então ele disse que essas pessoas estavam negando o Salvador, o resgatador, Jesus Cristo. Jamais vamos fazer isso.
Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente ficar a orar ao Senhor. Glória a Deus. Tem algum aviso aí, irmã Léa? Não tem nenhum aviso não? Você não sabe não? Não tem nada para falar não, irmã Léa? Não lembra não, tá difícil, viu? Irmão, olha, nós vamos ter aí